Olá, alunos, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem por aí, tá? Vocês, suas famílias, né? Que vocês estejam se cuidando direitinho. Bom, hoje a gente inicia uma nova semana, né? Vamos iniciar aí mais um capítulo da história da Grécia e de Roma. E hoje nós vamos começar a falar sobre a questão da cidadania, né, na Grécia Antiga e depois na cidade de Roma Antiga, tá bom? Como que era vista essa cidadania, quem tinha direito, né, todos tinham direito à cidadania ou não, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e alguns conceitos aí. Primeiramente a gente vai falar do conceito do que é cidadania, o que é ser cidadão, e depois a gente vai destrechar o assunto, tá? Então, primeiro aí é o conceito sobre ser cidadão, né? O que vem a ser cidadão. Cidadão é possuir o vínculo com uma nacionalidade, ou seja, você ter um vínculo com a nação da qual você nasceu. Então, esse vínculo é isso, é você nascer numa determinada nação e manter esse vínculo, né? Manter essa relação com a sua nação, praticando, né? Respeitando as leis, obedecendo e também praticando os seus direitos. Poder participar da vida política, tá? Então, ser cidadão é você poder participar da vida política. Quando vocês forem maiores, né? Ou chegarem à idade de 16 anos de idade, vocês já vão poder participar dessa vida política, que é através, a maior expressão de participação da vida política é através do voto. E também pode ser uma pessoa que vive numa cidade, aliás, todos nós, né, com exceção daqueles que vivem no campo, mas aqui no nosso caso, todos nós. Então, é uma pessoa que vive numa cidade, a palavra cidadão vem daí, né, da cidade. E cidadania é pertencer a uma determinada nacionalidade. Você ser brasileiro, né? Você tem a cidadania brasileira, né? Significa que você nasceu, cresceu e viveu e vive no Brasil. Ou também pode ser você saiu do seu país, foi para uma outra nação, da qual você adotou aquela nação como sua nação. Aí você entra lá né, pela legislação deles, pela lei deles, e você busca se tornar um cidadão. Possuir boas práticas de convivência com a sociedade. Então, você praticar cidadania é quando você pratica boas práticas de convivência com a sociedade. Por exemplo, respeitar as leis de trânsito, por exemplo, respeitar as leis civis, né? Você ser estudioso, respeitar a sua escola, o local onde você está, não depredar. Isso tudo são exemplos de cidadania. Não somente isso, mas muito mais, tá? Só estou citando alguns exemplos para vocês poderem entender. E também estar protegido pelas leis da sua nação. Então, o cidadão, ou a prática da cidadania está protegido pelas leis também, tá? Então, deixando aí os conceitos, vamos avançar para ver como que surge isso no mundo. A cidadania na Grécia Antiga. A partir do século VII a.C., o número de pessoas na Grécia aptas a participar da vida militar e política das polis aumentou bastante. Então, houve um aumento populacional, mas também não foi só isso. Houve grandes discussões, né, e até mesmo revoltas, né, que levaram a uma busca de direitos, de adquirir direitos de participar das decisões políticas de uma cidade. Porque até então, as pessoas que tinham direito de cidadania eram aqueles tidos bem nascidos, né? Eram os poderosos da terra, aqueles que tinham muita riqueza, esses que podiam participar das decisões políticas. E geralmente, quando eles iam tomar uma decisão, eles puxavam a sardinha para o lado deles, ou seja, quando eles iam fazer uma lei, eles faziam uma lei que beneficiasse a eles e não aos
demais ou a grande maioria da cidade. E isso levou, né, aqueles grupos majoritários, aqueles grupos que eram maiorias, mas que ficavam de fora do processo, os levou a buscar esses direitos, tá? E essa busca passou pelo debate público, passou pelas discussões, mas também passou pela revolta armada, tá bom? Isso tanto na Grécia quanto em Roma Antiga, tá? A cidadania em Esparta. Em Esparta haviam 3 grupos sociais. Então, para falar de cidadania, tem que falar dos grupos sociais, senão vocês não vão entender o que era ser cidadão em Esparta ou em Atenas. A gente vai pegar de base, gente, as 2 cidades, né, consideradas nesse período os mais importantes da Grécia, que mais influenciaram. São 3 grupos, então, em Esparta. Grupos sociais, que são chamados de classes sociais, que eram os espartiatas ou simplesmente espartanos, os periecos e os ilotas. Todos que nasciam em Esparta era espartiata ou espartano? Não. Tá? Então, quem nascia em Esparta podia ser um espartiata ou espartano, poderia ser um perieco ou um ilota. Agora eu vou dizer quem é quem nessa história, tá? Somente os espartanos eram considerados cidadãos. De toda a população de Esparta, que eram esses 3 grupos, tá? Espartano, perieco e ilota. Desses 3 grupos, somente os espartanos que tinham direitos em Esparta de participar das decisões políticas, tá? Então, os cargos públicos eram ocupados por eles, né? A fiscalização era feita por eles, as leis eram feitas por eles, né? Então somente os espartanos que podiam votar, que podiam participar das eleições e que podiam tomar as decisões. Os demais, os periecos, os ilotas, ficaram de fora desse processo. Beleza, então quem é o espartano, quem é o perieco e quem é o ilota dentro de Esparta? O espartano é aquela pessoa, tá? Homem ou mulher, que nascia em Esparta, mas que era descendente de dórios. Os dórios são aquele povo violento que entrou lá na Grécia Antiga, no século XII, e que foram imigrando e foram guerreando na Grécia Antiga até que eles vão fundar a cidade de Esparta lá na península do Peloponeso, lá no sul da Grécia, tá? E eles fundam a cidade de Esparta. Então, o espartano, ele tinha que ter a descendência dele lá nos dórios. Podia ser o avô, bisavô, tataravô, mas ele tinha que ter uma descendência lá nos dórios. Então, ele nasce em Esparta, ele não era descendente dos dórios, então ele não era espartano. Ou ele era um perieco, ou ele era um ilota, se ele não fosse um descendente de dórios, tá? Uma coisa interessante em Esparta é que na maioria das cidades da época, cidades-estados, principalmente da Grécia, as mulheres não tinham direito de cidadania. E lá em Esparta, elas tinham, tá? Elas, tanto homens quanto mulheres, se fossem espartanos, tinham os mesmos direitos de cidadania, tá bom? Todo espartano homem era um guerreiro, que prestava o seu serviço ao Estado. Então, a função de um espartano, nasceu lá um garotinho em Esparta, descendente dos dórios. Esse garotinho é um espartano e o futuro dele é ser um guerreiro. Ele vai ser um comerciante, o pai dele não. Todos eram guerreiros, tá? A única função dele é ser um guerreiro. Tanto é que ele vai se preparar para isso praticamente a vida inteira dele. A infância, boa parte da infância e toda a adolescência, ele vai estar sendo preparado para se tornar um guerreiro. Quando eu for falar da educação espartana, vocês vão ver isso. Olha só a quantidade de cidadãos em Esparta. Espartano mesmo, tá?
homens ricos, donos de terras. Quando fala homens aqui, não era só homens, tinha incluso as mulheres também, tá? Ricos, donos de terras e escravos, controlavam a política, dono de terra e de escravo, não é que ele era escravo, tá? Controlavam a política e o exército de Esparta. Era somente 5% da população que vivia em Esparta. Os periecos, quem eram eles? Eram homens livres, eles podiam ir e vir a hora que quisesse, tá? Eles, só tem um detalhe, ele não era descendente de dórios, então ele não era incluso como espartano. Ele era um comerciante ou um artesão, natural de outra polis, então ele era um estrangeiro, mas havia aqueles periecos que eram filhos de outros periecos, mas que nasciam em Esparta, tá? Não possuíam direitos em Esparta. Então, os periecos não tinham direitos. Eles simplesmente só podiam viver em Esparta, trabalhar lá com o comércio ou com o artesanato. Fora isso, eles não tinham nenhum poder de decisão. Os ilotas eram a grande maioria, 85% da população, e eram todos escravos. Então, ilota é um escravo, tá? É o nome que eles davam para o escravo. O escravo, ele não tem direito a nada, ele pertence ao Estado espartano, ele não pertencia às pessoas, ele pertencia ao Estado, tá? E eles trabalhavam para sustentar a elite espartana, que eram os cidadãos. Então, era o ilota que trabalhava a terra, era ele que plantava e colhia e criava e cuidava do rebanho, tá? Então, o ilota tinha essa função. E eram a grande maioria e submissos por completo aos cidadãos espartanos. Como era o poder político, como funcionava o governo de Esparta, tá? Eles tinham o poder executivo, tá? Era formado pela diarquia. A diarquia, gente, aqui ó, a diarquia são 2 reis. Então, em Esparta era nomeado 2 reis. Por que 2 reis? Porque Esparta vivia em guerra. A nação espartana, ela era uma nação de guerra, tá? Levando em consideração a tradição lá dos dórios. Então, um rei, ele era o comandante do exército. Então, quando o exército espartano ia para a guerra, aquele rei, tá, que era o comandante supremo do exército, ia com eles, partia com eles. O outro rei ficava em Esparta, tá, para administrar a cidade, só que ele não administrava sozinho. Tá? Ele vai ter o apoio do Eforato e da Jerúsia, tá? Já vou explicar o que é isso. E o rei também ele organizava o culto religioso, tá bom? O Eforato, o que é o Eforato? São 15 espartanos que eram nomeados pela Ápela, tá? Esses 15 espartanos, eles eram os guardiões da Constituição, ou seja, da lei máxima da cidade de Esparta. Qual a função deles, tá? Era praticamente fiscalizar os 2 reis, mas eles também presidiam a Ápela, tá? A Ápela era uma assembleia, que eu já vou falar disso. Eles davam ordem de guerra, tá? E controlavam a administração. Então o rei, ele não governava sozinho, o poder dele era dividido com o Eforato. Cada um dos éforos tinha uma função, tá? Não era que eram os 15 que faziam a mesma coisa, não, tá, gente? Então, tinha divisão, cada um tinha uma função. Então, reis e o Eforato formavam o chamado poder executivo. O poder legislativo era formado pela Ápela e pela Jerúsia. A Ápela era a Assembleia de Cidadãos, então todo espartano podia participar da Ápela, tá? Qual a função da Ápela? Aprovar as leis que a Jerúsia, né, criava. Então a Jerúsia fazia a proposta de leis e mandava para a Ápela. Aí a Ápela dizia se aprovava ou não. Tá?
e eles que escolhiam os magistrados, que são os eforatos aqui. A Gerúsia. A Gerúsia era um conselho de 28 espartanos, só que tem um detalhe, 28 espartanos que tinham mais de 60 anos de idade. Então, para fazer parte da Gerúsia, ou ser um geronte, ele tinha que ter mais de 60 anos de idade, tá? E geralmente homens. Geralmente não, homens, tá? Sempre homens. Qual a função da Gerúsia? Preparar propostas de lei que enviava para a Ápila para dizer se aprovava ou não, e era um tribunal supremo, ou seja, julgava as principais causas dentro de Esparta, tá? Então era assim que funcionava a cidade de Esparta. Esparta, já falei, governada por 2 reis que governavam com auxílio da Gerúsia, o conselho de anciãos, e a Ápila, o conselho de cidadãos, mais o eforato. O governo da cidade era oligárquico. O que significa isso? Significa que poucos, que eram cidadãos espartanos, 5% da população, é quem governava, quem controlavam a cidade. Então, oligarquia significa o governo de poucos, tá? Então, o significado é esse. Aqui é a cidade de Esparta, ó, a localização dela, na região da península do Peloponeso, na Grécia, mais precisamente na região da Lacônia. Os espartanos também podiam ser chamados de lacedemônios, tá bom? Então, espartiata, espartano ou lacedemônios era referente ao espartano. Para ficar mais fácil para vocês, espartano mesmo, tá bom? Agora eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. E então, na próxima aula a gente continua a partir daí, cidadania em Atenas. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.